Olá pessoal, nesse vídeo, continuando aquele vídeo que eu mostrei como criar uma API completa utilizando Bano, Prisma, Elisa e Swagger para criar uma documentação automática, eu vou mostrar para vocês como fazer todo o fluxo de autenticação naquela aplicação. Nós vamos pegar ela de novo, então se você não tem, já faz o clone aí na sua máquina pelo link que eu vou colocar aqui do GitHub, aproveite e dá uma instala lá. E nesse vídeo eu vou mostrar como você vai fazer, como fazer um processo de autenticação totalmente do zero, utilizando o JSON Web Token, e também explicar os motivos pelo qual a gente usa a autenticação nas nossas aplicações, questão de segurança e de alternativas que não são tão interessantes, mas que muitas pessoas fazem. Então eu vou explicar tudo certinho aqui para vocês e mostrar também no código. Então, bora lá. Então, galera, para começar aqui, antes da gente partir para o código, eu vou explicar o fluxo de autenticação. Antes disso, inclusive, eu vou mostrar como muitas pessoas ou muitas aplicações acabam fazendo. Hoje em dia não tanto, mas eu já vi muitas pessoas se perguntando se poderia ser dessa forma, na verdade. Então vamos lá. O que é um fluxo de autenticação? Basicamente, você vai ter aqui o seu servidor web, né? Servidor não, a sua aplicação web, que tem as telas, e ela vai precisar acessar recursos do seu back-end. Então aqui o back-end. Aqui back-end basicamente é a nossa API, né? É a parte do nosso sisteminha, né, todo o nosso workflow aqui, que vai acessar o nosso banco de dados para pegar informações e é basicamente isso que ele faz, né, que a gente já fez aqui. E nossa parte web é o visual que vai trazer esses dados de uma forma mais organizada, né, com experiência do usuário e tudo mais. Então aqui nós temos o nosso back-end, eu vou até deixar uma coisinha diferente aqui, vou colocar um... Acho que assim fica legal. Pronto, nós temos aqui o nosso back-end. E aqui o nosso, vou renomear para front-end e vou deixar o mesmo estilo ali. Azul. Pronto. O que acontece? Na comunicação, o nosso front-end vai pedir alguma coisa para o nosso back-end, né? Para poder, exemplo, eu quero os usuários. Aí ele vem, pede os usuários, ele acessa aquela rota lá na nossa aplicação back-end e o back-end vai e devolve para o nosso front-end. E o back-end vai e devolve para o nosso front-end as informações. Então ele pediu os usuários e o front-end vai retornar a lista de usuários. Terminei um pouquinho aqui. Então basicamente é isso que acontece. Só que vamos imaginar que alguém mal intencionado não tem acesso ao sistema. Ele não é para ele poder acessar. Vamos imaginar uma aplicação de gerenciamento de usuários, né? Tecnicamente, não é todo mundo que vai poder acessar essa página do usuário, né? Tem que ter um login para a pessoa fazer lá o login dela e ser liberada para acessar. Se a gente não tiver nenhum processo de autenticação, nada para validar se esse usuário ele realmente tem acesso à nossa aplicação, ele vai deixar passar qualquer um, né, se não tiver esse procedimento. Então, qualquer um que quiser vai acessar nosso front-end, dá um jeito de burlar, ou só faz igual a gente faz no Insomnia, né, pega uma... Cadê o Insomnia? Eu fechei o Insomnia aqui. Não, tá aqui. Vai no Insomnia, pega a nossa requisição aqui, né, faz o get e tem acesso a todos os nossos usuários. Isso não é o correto a se fazer, né? Não é o correto a se ter, porque é um problema sério de segurança. Imagina se o Google desse acesso para todo mundo, a todos os recursos, sem ter um login. Então tem que ter uma forma de dar segurança de que esse usuário tem acesso e só ele pode acessar. Beleza? Então o que acontece? Para isso a gente precisa de um processo de autenticação que vai basicamente barrar o acesso de usuários que não existem ou não deveriam ter acesso ao nosso sistema. E para isso a gente pode fazer de algumas formas, né? Tem as formas não seguras, totalmente erradas, e as formas corretas. Então, de qual forma não segura? Você poderia fazer o login aqui, salvar as informações de e-mail e senha no cache, por exemplo. Então você poderia salvar ali no local de storage no navegador o nosso e-mail e a nossa senha. E toda vez que for fazer uma requisição para o back-end, você pode enviar o e-mail e a senha para o nosso back-end. O back-end vai e valida se o usuário existe a cada nova requisição. Então ele vai vir aqui, vai chegar nele as informações. Ele vai validar se estão corretas, vai validar a senha. E aí
libera o acesso para a pessoa. Então ele pode fazer isso, né? Só que qual o problema desse tipo de solução aqui? Primeiro, você vai estar armazenando dados sensíveis, e-mail e senha. Basicamente, você consegue dar um Ctrl Shift aqui no navegador, vir no seu application e acessar as informações que estão nos cookies, nesse local histórico que eu acabei de falar. Então você tem aqui, ó, por exemplo, aqui ele salva o tema. Você consegue acessar essas informações diretamente pelo seu navegador. Então você pega essas informações aqui, vai de novo, como eu falei, no Insomnia, faz a request e tem acesso às informações. Então não traz nenhum nível de segurança assim realmente para esse tipo de estratégia aqui. Além disso, o processo de validar e-mail e senha demora. Então você vai no seu banco, aí pega os dados do usuário, cada requisição. Aí você vai, valida a senha, que leva um tempo também, se a senha for encriptada, né, que leva um tempo para validar dependendo dos salts, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E isso acaba demorando bastante na requisição, então causa um atraso na requisição. Então esse tipo de estratégia aqui não é aconselhável. Outro tipo de possibilidade que você pode pensar, vou enviar o identificador do meu usuário, então eu posso vir aqui e enviar o ID. O ID não é único, então eu posso pegar, armazenar esse ID aqui, enviar o ID do usuário e validar se esse ID está coerente, né? Se esse ID ele existe no sistema, aí ele vai e valida, né? Ele pode usar desse artifício. Só que aí você vai estar armazenando o ID. O ID ele pode ser acessível, por exemplo, de outras formas. A pessoa pode acessar o sistema por um usuário de outra pessoa, pode descobrir o ID dele, pronto, vou usar o ID dele para fazer as requisições. Então ele não tem também nenhum tipo de garantia, né? É até menos pior que uma solução utilizando e-mail e senha, mas ainda assim é perigoso, porque esse ID não expira. Então, se você precisar fazer qualquer tipo de logout, esse ID aqui ele não vai expirar. Então, a pessoa pode simplesmente pegar e usar para sempre e vai estar associado ao ID da pessoa. Então, esse é um outro problema também, porque tanto e-mail como senha, eles não expiram. Então, a pessoa pode ter acesso infinito ali no sistema e você não vai ter o que fazer, porque está totalmente atrelado ao ID do seu usuário. Beleza? Então, tem essas duas estratégias, eu acredito que tenha mais estratégias falhas de segurança, mas as melhores estratégias, a melhor estratégia, na verdade, é utilizando um token de autenticação. Então, vamos lá para explicar o que é um token de autenticação. Basicamente, um token é uma informação encriptada utilizando uma senha secreta, né, uma chave secreta, que só o nosso lado do back-end vai ter. Então, basicamente, aqui no nosso back-end ele vai ter uma chave secreta. E ele vai usar essa chave secreta para gerar um token. Então, o token ele é um novo token gerado a partir de uma chave secreta, basicamente. E aí, quando você faz o login, passando o e-mail e a senha, para validar se a pessoa está logada aqui na transição, imaginando uma nova rota de login, não a que está aqui, o back-end, ao invés de te retornar um e-mail ou a senha novamente para você utilizar, como naquelas estratégias que eu considerei, né, que não são tão seguras, ele vai te retornar esse token e você salva esse token no seu local storage ou em um local um pouco mais seguro. Por quê? Esse token aqui, ele vai estar, primeiro, encriptado, né? Então, ninguém vai conseguir acessar as informações que tem aqui. Então, dentro dele, ele vai ter toda uma segurança através dessa chave secreta para poder validar. Então, só quem tem essa chave secreta consegue descobrir se o token é verdadeiro ou não, né? Então, na verdade, só quem tem a chave secreta consegue validar o token para dizer que ele é verdadeiro. E aí, ao invés de enviar as informações através de e-mail, a gente envia só esse token no nosso header de autenticação. A gente não envia no body, por exemplo, que é no corpo da requisição. A gente vai enviar no header, que é um local específico assim, né? Header, authorization, normalmente escrevo em inglês, authorization. E esse header vai chegar ao nosso back-end. E o nosso back-end vai lá, eu vou explicar como é que funciona por trás dos panos.
Mas esse back-end, eita, pegou. Esse back-end ele vai validar através da chave secreta que esse token é um token verdadeiro e vai validar se esse usuário ele realmente existe no nosso sistema. E com isso, ele vai dizer, não, ele tem acesso a esse recurso. E aí, com essa permissão de acesso ao recurso, ele libera para poder tramitar os dados. Então, é esse tipo de... É assim que funciona um token de autenticação. Além disso, um ponto interessante é que o token ele também tem um tempo de expiração. Então, ele tem um tempo de expiração. Então, vamos imaginar que o cara que ele conseguiu de alguma forma pegar esse token do navegador do usuário e pegou o token e começou a fazer requisições. Primeiro que o token ele vai ter, né, ele vai validar se esse token pertence ao usuário que está logado, né? Já tem essa validação. Mas além disso, ele vai pegar aqui o tempo de expiração. Imaginar que o tempo de expiração do token, a gente pode fazer um refresh desse token. O tempo de expiração dele é de 30 minutos. O cara, se ele conseguir de alguma forma, só vai ter acesso a esse token por 30 minutos e depois o token expira e ele perde acesso completamente. Então ele vai ter que de novo acessar a conta do cara para gerar, fazer o login. Então isso já garante um pouco mais de segurança para a gente. Então, tendo segurança no login e tendo um fluxo de token, segurança no login que eu falo é ter uma validação de dois fatores, algo do tipo para que a pessoa não consiga entrar facilmente na conta da outra, né, tendo esse fluxo, a gente já consegue garantir uma segurança muito maior de acesso aos dados, né, de permissões e tudo mais. Então, é isso basicamente o fluxo de autenticação. O que a gente vai fazer agora é adentrar um pouco mais nessa parte aqui do back-end, tá? Então, vou pegar aqui, tá vendo? Porque a gente fez aqui um overview, né, como é por cima. Mas a funcionalidade do back-end é um pouco diferente, assim, por trás dos panos. Como é que vai funcionar? A gente vai ter aqui as nossas rotas, que são nossas rotas privadas. Essa aqui são nossas rotas privadas, inclusive ficou aqui em cima. Rotas privadas. Rotas privadas. E a gente vai ter aqui as nossas rotas públicas, tá? Rotas públicas. O que são rotas privadas e rotas públicas? E rotas públicas? Basicamente, essas rotas aqui que estão marcadas como rotas públicas, elas não vão precisar do acesso de um token. Então, qualquer um que, mesmo não tendo acesso ao sistema, consegue acessar essas rotas. Você pode perguntar, mas qual a utilidade dessas rotas? Basicamente, o login. Né? O login é um baita exemplo de rota pública. Você vai fazer lá o seu login, vai ter que passar os dados, e-mail e a senha, e-mail e a nossa password, que é a nossa senha. Mas para você conseguir fazer isso aqui, para poder gerar seu token, você não tem um token, tecnicamente. A não ser que você esteja fazendo refresh desse token. Mas basicamente aqui, para fazer um login, você ainda não tem o seu token. Você quer gerar um token para poder acessar. Então, você tem que ter uma rota pública. Essa rota tem que ser pública para você conseguir gerar o seu token para acessar as rotas privadas. Então, rotas públicas servem para isso. E tem algumas outras utilidades. Exemplo, alguma aplicação específica que você precisa que todo mundo tenha acesso às informações, né? Imagine uma aplicação do governo, tem alguma informação ali que seja pública, todo mundo tem que acessar, mesmo não tendo login. Então, pode ter necessidade realmente de ter rotas públicas que todo mundo possa acessar. E aqui nas rotas privadas, você vai precisar ter um token de autenticação para acessar. Não vai ser mais enviar os dados do login. Você vai necessariamente precisar enviar um token, esse token será validado e aí só assim ele vai liberar. E como é esse processo para validação do token? A gente vai ter um carinha antes disso daqui, que é o chamado middleware. Basicamente, os middlewares, eles interceptam uma requisição. Então, imaginar que aqui tem o nosso front-end, e o nosso middle ele fica dentro da API, tá? Então, eu vou botar aqui todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele para trás. Send backward. Front, send back. Pronto.
Basicamente aqui é o nosso back-end, tá? Vou colocar aqui um textinho back-end. Tá aqui em azul. Então eu vou ter aqui o nosso front-end, que já está listado aqui, tá? E esse front-end vai fazer uma requisição para o nosso back-end, passando as informações, inclusive o nosso token. Então ele pode passar o ID do usuário que ele quer buscar e o token. Então o que o Middle vai fazer? Antes de chegar nas nossas rotas, nas rotas privadas, ele vai interceptar essa requisição daqui. O que ele vai fazer nesse processo de interceptar? Ele vai pegar os dados da nossa requisição aqui e vai validar. Tem um token para entrar? E se ele tiver um token, ele continua. Aí, esse token é válido? Aí, se o token for válido, ele vai prosseguir na nossa requisição para chegar nas nossas rotas privadas. Se não for válido, ele vai retornar uma mensagem para o nosso front-end dizendo, sei lá, token inválido. E aí ele corta a requisição nesse processo. Então, dá para ver a importância do middle? Ele vai pegar a nossa requisição antes dela chegar nas rotas privadas e se o token for inválido, ele vai barrar. Então, isso evita de que as rotas privadas sejam acessadas porque não tem o devido acesso. Deu para entender? Então a gente já entendeu basicamente como funciona o fluxo de autenticação, já entendeu como funciona o processo do front-end, né? Pegar esse token aqui, fazer a validação no back-end, o que roda privado, o que roda pública e o que é middleware. E agora a gente já pode, com esse conhecimento aqui, partir para a prática, né? Então como é que a gente vai fazer para ter esse processo? Que tipo de token a gente vai utilizar? Como é que funciona o token internamente? Eu vou mostrar isso para vocês até antes da gente ir para o código. Então vamos lá. Eu entrei aqui no site JSON Web Token. Basicamente o JSON Web Token vai ser o tipo de token que a gente vai utilizar. Existem alguns tipos de token. Existe um token que é chamado de OAuth. Que esse tipo de token é normalmente aquele usado naquelas aplicações, não sei se vocês já viram, do Google, por exemplo, que é uma aplicação que ela tem ela mostra ali para você tal aplicativo que acessar a informação do Google. Então ele é um token que ele permite dar permissões a acesso de alguma parte da API para aplicações externas. Tá? Então ele permite que outras aplicações externas utilizem de alguns recursos liberados da API do Google, por exemplo, para buscar informações. Então é assim que usa o OAuth. O GitHub usa bastante essa técnica de OAuth. Mas nesse caso, como é uma aplicação própria, que só vai ter acesso ao nosso front-end e que só um back-end, que é o nosso back-end, vai validar o token, a gente não precisa utilizar a estratégia de OAuth. A gente pode utilizar a estratégia de JWT, que é basicamente um token que é gerado com aquelas informações encriptadas e que vai ter ali a verificação se é real e vai ter algumas informações, né? Vai ter a chave que vai encriptar isso aqui e algumas informações do usuário que a gente pode passar, que ele vai decodificar depois. Então vamos lá, vamos entender a estrutura de um JWT. O JWT ele tem três partes principais. A primeira é o nosso header, que é o que está em vermelhinho aqui. Basicamente ele vai dizer o tipo de algoritmo de encriptação. Existem alguns tipos de algoritmo, aqui está listado. Os que eu mais gosto de utilizar é esse HS256 e o RS256. O que é esse RS256 que é um pouquinho maior aqui? É um token que ele tem uma chave pública e uma chave privada. Esse que a gente vai utilizar aqui, ele tem só uma chave privada. Porque o outro tem uma chave pública e uma chave privada. Não vou aprofundar muito, eu vou explicar. Porque esses que têm uma chave pública e privada, eles são utilizados para ter uma aplicação que vai gerar o token e outras aplicações que vão apenas verificar se o token é verdadeiro. Então, para você não ter que compartilhar com as outras partes, outros sistemas, outros backends, a sua chave privada, que se for descoberta, foi invadida em alguns outros sistemas, ele vai conseguir acessar tudo. Você deixa compartilhado com ele só a chave pública, que vai ser necessária para você validar se é verdadeiro apenas, e a chave privada,
vai ser usada apenas em um dos serviços para gerar o token. Então você cria uma segurança a mais para uma aplicação que você tem vários serviços diferentes que vão apenas validar se aquela informação é verdadeira, e um só para gerar. Então você tem, né, essa segurança a mais. Mas como no nosso caso é uma única aplicação, a gente vai usar o HS256, que é basicamente ele usa só uma chave privada que vai ter só no nosso back-end. Então falando nisso aqui, esse finalzinho aqui é a nossa chave encriptada numa chave, né? Ele faz uma série de procedimentos aqui, que vai ter nossa chave ali dentro, totalmente criptografada. E essa chave aqui, ela é quem vai validar se esse token é verdadeiro. Ela vai gerar e ela vai validar, beleza? E aqui, além desse header que vai ter o nosso algoritmo, ele vai passar algumas informações, que é esse payload aqui, esse roxinho. O que é esse payload? Nesse payload você pode passar, exemplo, o identificador do seu usuário aqui no sub. Você pode passar o nome desse usuário. E aqui também ele traz, se não me engano, o tempo, né, que o token vai expirar. O tempo que ele vai ficar ativo. Então, nesse payload você pode passar, por exemplo, qual o perfil desse usuário, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, tem essas informações aqui que você pode passar. Então, basicamente, é a estrutura do nosso JWT. E é ele que a gente vai utilizar aqui no nosso projeto. Então, beleza, tudo isso explicado, a gente vai partir para o código agora. Então, bora lá. Eu tenho aqui o nosso projetinho aberto, na outra vez que a gente mexeu. E antes da gente começar o fluxo de autenticação, eu vou fazer uma mudança aqui. Por quê? A gente vai ter aqui os passageiros, né? Os passageiros, deixa eu até trazer minha câmera para cá, que eu esqueci. Aqui, pronto. Os nossos passageiros, eles são criados aqui livremente na nossa API no Insome, né? Então, a gente pode criar, inclusive eu já implementei aqui, mas a gente pode criar qualquer passageiro dando add aqui, sem ter nenhum tipo de permissão. Então, meio que o passageiro poderia adicionar outro passageiro dentro da aplicação. Então, isso é perigoso. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar aqui o nosso model passengers, até ver qual o banco de dados que a gente está usando aqui. Flights API YouTube. Eu vou criar esse banco novo. E aqui a gente vai ter os nossos passageiros. Eu vou mudar para users, tá? Vai levar um tempinho, mas eu vou mudar para users. E aqui a gente vai adicionar algumas propriedades novas. Primeiro, uma senha, que vai ser uma string. Esse e-mail vai passar a ser único. Aqui eu vou botar users. Okay. Esse e-mail vai passar a ser único. Para a gente poder fazer login, né? Duas pessoas com esse e-mail no login é legal. Então ele vai passar a ser único. E aqui a gente vai adicionar uma coisinha a mais, que vai ser a nossa role. O que é role? Vai ser o perfil. Por quê? Se o cara for o administrador do nosso aeroporto, ele vai poder registrar um passageiro. Quem vai poder registrar um passageiro é o próprio passageiro. Mas ele vai poder ter acesso às outras requisições, como se adicionar num voo, fazer uma reserva. Então, ele vai poder mexer nessa parte. Ele só vai poder mexer no gerenciamento de usuários. A gente vai ter dois tipos de validação aqui. A primeira do token, se ele pode ter acesso se é um usuário logado. E a segunda, se ele pode ter acesso àquele recurso específico. Então, são dois tipos de validação aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui a minha role. Eu venho aqui. Eu vou criar a minha role e a gente poderia passar a role só ser uma string. Porém, isso tem um pequeno probleminha. Qual o probleminha? O cara pode passar aqui pra gente, né, qualquer tipo de role que não exista no nosso sistema e ele vai aceitar. Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar um enum, que é basicamente vão ser strings que a gente vai dizer, ó, só pode receber essa e essa daqui. Se for diferente, nem passa. Beleza? Então vamos lá. Então aqui aqui um enum user role. Isso aqui vai para o nosso banco de dados, tá? Então a gente vai usar uma map para dar um nome melhor para isso aqui. Eu vou pegar aqui embaixo, que no meu teclado não tem duplo. Então aqui user role. E aqui a gente vai dizer quais os nomes que a gente quer, né? Quais as roles que a gente quer liberar. Então eu vou colocar por enquanto admin.
e passenger, que é o nosso passageiro. Então eu vou liberar apenas que ele tenha ou seja admin ou seja um passageiro. E aqui no role eu vou colocar user role. Então tá tudo certo, a gente já mudou isso aqui. Aí eu vou dar um ban prisma migrate dev. Eu vou pedir aqui para ele dar um nome, update table passenger to user. Pronto, já rodou. Agora eu vou no meu banco de dados aqui. Esse aqui é o banco de dados. Deixa eu encarregar aqui. Flights API YouTube, que eu já tinha feito outros bancos para a gente não bugar. E pronto, aqui já está as informações do nosso usuário. E aqui, inclusive, o nosso user role. Então, beleza, galera. A gente já fez aqui essa alteração. Agora a gente vai ter que alterar aqui dentro das nossas pastas, alterar para users. Aqui vai add user.dto. Aqui vai ficar add user.dto. Então, aqui no add user.dto eu vou passar que ele vai ter que dizer uma password pra gente. Vai ter que dizer a role também. Para essa parte aqui do add user.dto, a gente vai ter que criar também um enum para dizer para ele, para não precisar depender diretamente do banco de dados, a gente vai dizer para ele, ó, a gente tem alguns users roles aqui, e a gente vai precisar que ele tenha esse tipo aqui, né, porque ele já fica compatível com o que a gente tem no banco de dados. Aqui a gente define o nosso passenger, aqui em TypeScript, então muda um pouquinho o formato, basicamente a gente vai dizer aqui, passenger, isso é igualzinho no banco, tá? E aqui admin igual a admin. Basicamente trazendo aqui uma propriedade, dizendo o que ela é, né? Porque aí quando for para fazer lá, para inserir, ele já vai validar automaticamente para a gente usando o Zod, tá? Então, aqui beleza. Eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo rapidinho para só alterar os nomes. Se tiver uma coisa a mais, eu paro para explicar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então, daqui a pouquinho. Para corrigir aqui, eu coloquei o nome users, mas é user, tá? Que você coloca aqui no singular, então já vou dar um ban prisma migrate dev. A gente dá aqui, ele deu um erro. Type users is neither not refer. Aqui. Que a gente sempre deixa no plural e na tabela, aqui é uma entidade só, seria um usuário só, tá? Pronto, já deu aqui. Eu dei migrate dev. Deixa eu ver aqui se já alterou, tá? Eu acho que é só no Prisma isso aqui, então tem que alterar no banco. Deixa eu ver se funcionou. Pronto, funcionou, tá? Vou continuar aqui as alterações e a gente já parte para começar. Pronto, já alterei a maior parte aqui, só ficou aqui no user, ele deu um errinho no body, porque a gente não está passando as informações que estão faltando. Tem que passar aqui o password t.string, vai ser string, e o nosso role a gente vai ter que passar também. A gente vai colocar aqui t.enum, e aqui a gente passa o nosso enum, que a gente exportou lá dentro do nosso user.dto, aqui export enum. Então ele já está acessível aqui. Então eu vou colocar aqui só um user role. Dá para importar direto do Prisma? Dá, mas a gente vai criar uma dependência total do Prisma. Então é melhor usar o DTO separado. Se a gente for mudar depois de banco de dados, isso aí vai se perder. Então é melhor, mais seguro, usar aqui um enum só do nosso sistema, tá? Então pronto, já está aqui tudo certinho, eu já mudei tudo para users. Se eu der um ban dev, eu acho que já vai funcionar. Deixa eu vir aqui, found all passengers, eu já alterei aqui tudo para users, tá? Aqui tá vazio, add a passenger, eu já coloquei aqui users, e aqui eu vou adicionar ele com uma role passageiro, por exemplo, e vou adicionar, tudo certo, adicionado, pronto. O que acontece aqui, galera? Vou até tirar aqui o guia, tá? Porque tá fazendo os testes, ok. O que acontece? Aqui não tem nenhuma autenticação, né? Qualquer um, sem token, sem nada, consegue buscar os usuários ou adicionar os usuários, como a gente já fez. O que a gente vai fazer agora? A gente vai implementar o nosso token dentro desse projeto. Para fazer isso, eu vou instalar uma bibliotecazinha chamada yarn add, ou man add
JSON Web Token e também os types para JSON Web Token, porque ele foi feito sem TypeScript, então vai selecionar as tipagens depois, tá? Vou adicionar aqui, inclusive, o Elisa, ele tem uma forma de fazer, cadê? Essa parte de autenticação própria, tá? Ele tem isso aqui no JWT, eu acho, no JWT plugin, só que eu achei muito ruim, porque você tem aqui esse use, você não sabe onde foi parar o seu JWT, aí ele ainda precisa usar o cookie aqui, aí se você for fazer uma rota separada, ele não tem acesso ao JWT, então fica um negócio que acaba que você tem que fazer tudo meio que no mesmo arquivo. Então eu não achei tanta vantagem assim, então a gente vai utilizar o JSON Web Token, que é usado em toda a aplicação, tem 14 milhões de downloads aqui, é seguro e eu achei melhor que essa alternativa aqui do Elysium, beleza? Mas se quiser dar uma olhada, eles usam por trás aqui esse JOS, mas sinceramente eu prefiro fazer na mão. Então vamos lá. Aqui para a gente começar, instalamos o JSON Web Token, a gente vai ter que primeiro criar uma secret aqui no nosso env, tá? Essa secret é a nossa chave para gerar os nossos tokens e validar. Por isso tem que ser no env, porque essa chave aqui ela é totalmente privada. Se ela for exposta no seu GitHub, já era. Se alguém acessar essa chave, ela consegue gerar outros tokens baseados nela, então você vai ter que alterar essa chave depois. Então é melhor manter ela aqui no env. Quando você for subir sua aplicação, você define lá nas variáveis de ambiente do seu servidor. Então aqui já vai ter secret. Secret, a gente já criou. Como é que eu faço a geração de JavaScript secret? A gente faz aqui um MD5 hash generator, aqui esse site. A gente vai gerar um hash aleatório a partir de um texto. Você pode fazer um pouco mais seguro, um pouco maior. Vou copiar esse H1 hash. E a gente vai usar esse hash aqui com nossa chave secreta. A gente pode incrementar ele aqui, né? Eu vou colocar umas palavrinhas a mais, pronto. Temos aqui o nosso secret. Aí com isso a gente vai ter que criar aqui uma nova rota que vai ser authenticate, né? Ou na verdade pode chamar de auth, né? Auth só, que vai ser a nossa rota pública para autenticar, né? Vai ser a nossa rota de login. Então aqui eu vou criar um, eu não precisa nem criar aqui, a gente pode criar aqui dentro mesmo, dentro dos handlers, a gente pode criar um auth.handler.ts. Aqui a gente vai fazer as nossas validações, né? Vai pegar o e-mail, o password e vai gerar o token. Então vamos criar aqui agora. Aqui, export assim function authenticate. Vamos criar essa função aqui, authenticate, que vai receber um e-mail password. Então vamos criar aqui o nosso DTO. Users, vamos criar aqui o nosso auth. A gente vai chamar de authenticate. Tá certo? Authenticate. Deixa eu ver. Tá certo? Pronto, DTO.ts. E aqui a gente vai exportar uma. Tá copiado aqui? Interface authenticate DTO. Passando aqui que vai ter um e-mail que vai ser uma string e um password que vai ser uma string também, tá? A gente vai precisar dessas duas informações. A gente adiciona um indexzinho aqui só para caso tenha mais de um DTO, né? Aqui, index DTO. E aqui a gente vai dizer, ó, a gente precisa receber o nosso authenticate DTO, que vai ter essas informações daqui. E também a gente vai ter que usar o nosso user service, tá? Nosso user service. Por quê? Quando a gente pegar esses dados aqui, a gente vai ter que validar que esse usuário ele existe no sistema primeiro, né? Que ele existe lá. Para a gente não gerar um token de algo que não existe, né? A gente precisa fazer validações. Primeiro, user exists vai ser igual ao await users repository.find by email, porque o e-mail é o find by email, porque o e-mail é a informação que a gente tem aqui para validar. Esse método não existe, então vamos querer lá. Users repository, é aqui o find by id, find by email, recebe aqui o nosso e-mail
que é do tipo string, e faz um find unique nele, passando aqui o nosso e-mail, sem incluir reserva nem nada. A gente só quer saber que ele existe e pegar apenas duas propriedades, então não precisa da reserva. A gente registrou aqui o find by e-mail, está funcionando já, e vamos validar. Enfim, o usuário não existir, a gente já retorna o erro para ele. Acaba a requisição daqui, não gera o token. Eu vou pegar aqui outra mensagem que eu tenho, que é message invalid credentials, credenciais inválidas. Aí depois disso vamos validar se a senha é verdadeira. Então para isso, para validar se a senha é verdadeira, a gente vai pegar aqui e vai adicionar um bcrypt. Porque inclusive a gente ainda não criptografou a nossa senha, então vamos fazer isso aqui logo, tá? User handler, a gente vai, eu acho que é aqui que eu vou fazer isso, deixa eu ver. Pode ser aqui. A gente vai receber aqui a Adria. Eu vou pegar aqui o nosso password e eu vou dar um ponto rest para pegar o resto. Aqui eu estou basicamente separando a senha de tudo que a gente tem. Então aqui vai sobrar só o nome, e-mail e role, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui const hashed password. Eu vou criar um hash, eu vou criptografar essa senha, porque você não pode, não é certo você deixar a sua senha acessível no banco de dados assim. Porque quem acessa o banco de dados vai ter acesso à senha do usuário, que é a informação principal. Então a gente precisa criptografar ela. Então, password e password variable, a gente vai usar aqui o bcrypt, que a gente acabou de pegar, utilizando a função hash. E ela é assíncrona, né? É assíncrona, não é assíncrona. Então a gente vai pegar aqui, dar um await. Esse aqui? Acho que é. A gente vai passar para ele aqui, primeiro, a nossa string, que é a nossa password, e eu vou passar para ele também agora o salt. Basicamente o salt vai ser o tamanho do hash, né? O quão complexo vai ser esse hash. O que eu vejo o pessoal muito usando é de 8 a 12. O 8, ele é seguro? É, só que não é seguro. O 12, ele é o mais seguro de todos. Só que a diferença desses números aqui é que quanto maior, mais demorado vai ser a nossa requisição. Isso aqui é exponencial, tá? Então, dependendo de qual você colocar, vai demorar muito tempo para essa requisição ser processada. Então, eu gosto de utilizar um 10, porque é seguro, tem um tempo ali, ok, né? Não demora tanto, não é tão visível a demora assim, mas garante uma segurança muito boa. Então, ficar aí no 10 já resolve. Tem até uns artigos que explicam como é que isso funciona, mas né, já dá uma olhada. Mas eu uso o 10 assim, de padrão. E aí, aqui a gente tem aqui a nossa... Eita. Aqui a gente já tem a nossa senha criptografada. Então, a gente vai passar aqui password, hashed password, e aqui a gente vai botar o resto. Então, o que acontece aqui, né? A gente enviou a nossa senha, a gente tirou ela desse resto aqui. Então, só tem isso aqui. E aqui a gente pegou esse resto e jogou aqui dentro. Então, a gente pegou e esse name, e-mail e role, com esse ponto, a gente jogou ele lá dentro, sem ter o objeto por volta. Então, a gente só colocou os pedaços lá que já estão sem o nosso password. Então, a gente consegue criptografar. Para testar isso aqui, vou botar um ban dev. A gente pode criar um novo usuário aqui, tá? Então, singer, eu vou mudar aqui para 394, 123 e tudo pronto, adicionado. Demorou um pouquinho mais, mas foi por causa dessa questão do hash. E agora a gente já tem uma senha totalmente criptografada que o cara não vai conseguir adivinhar, né? Não vai dar um trabalhinho. É muito difícil você conseguir descriptografar uma senha dessa. Por que eu mostrei isso? Porque aqui no nosso auth handler, agora a gente vai validar se essa senha é correta. A gente não consegue validar password value. A gente não consegue validar na mão, tá? A gente precisa usar o bcrypt para ele fazer lá um compare, fazer todo um esquema que ele tem dentro dele para validar se essa senha para a senha sem estar criptografada com a nossa senha criptografada para saber se ela é verdadeira. Então a gente vai ter que usar aqui o compare. E esse compare aqui a gente vai passar a nossa senha que veio de lá, que a gente não sabe se ela é verdadeira, se está igual, comparar com o nosso userExist.password. E aí, se essa senha foi inválida, ou seja, a senha não é igual à que está no nosso banco de dados, a gente vai retornar a mesma mensagem dizendo que as credenciais estão inválidas. Porque se a gente estiver dizendo aqui que o e-mail está errado e a senha está errada, o hacker, se for tentar acessar a nossa aplicação, ele vai saber o que está errado. Então ele vai ter ali uma
chance maior de acerto, né, do que ele está errando. Então vai facilitar a vida do cara. Então não vamos facilitar a vida dele. E aqui a gente vai gerar nosso token. Então const JWT token. A gente vai usar aqui agora o JWT. Então o JWT, a gente vai importar ele aqui. Import JWT from JSON Web Token. A gente vai aqui em JWT, ponto. Aí ele tem isso aqui, tem o decode, ele tem o sign e o verify. O sign a gente vai usar para criar esse nosso token. E o verify para verificar. Ele lembra do decode, eu acho que ele só vai decodificar o nosso token através do... ele não vai validar, ele vai apenas decodificar para ver o que tem ali dentro, tá? Aquele sub, aqueles dados a mais. Então é isso. A gente vai aqui dar um sign e nesse sign vai passar algumas propriedades. A primeira delas é o nosso payload. O que é o payload, galera? É isso daqui, ó. Cadê? É isso daqui. O payload é nossas informações que vão vir aqui. O sub, normalmente a gente deixa para colocar, que já vem aqui por padrão, a gente deixa para colocar a informação do ID do usuário. Então, user.id, que é a identificação do usuário e tal. E eu vou colocar aqui uma propriedadezinha a mais, que é a nossa role, que é o nível de acesso do usuário. E aqui eu vou passar o nosso users.role. Assim a gente consegue validar a nossa role diretamente pelo token, sem ter que ir lá no banco, a partir do ID do usuário, pegar qual role ele tem. Tá? Então a gente consegue fazer isso diretamente por aqui. E agora a gente vai dizer para ele, inclusive se a gente colocar o mouse aqui em cima, ele vai dizer, ó, a gente precisa da secret or private key, que é a nossa senha. Então vou dizer para ele, ó, a nossa senha está no process.enter, no nosso env, com o nome JWT secret. Aqui ele vai reclamar porque ela pode não existir, né, no nosso env. Mas como é que eu tenho certeza que ela existe, não fazendo uma validação muito complexa, eu coloco essa interrogaçãozinha aqui para dizer, eu tenho certeza que não é undefined, tá? Estou trazendo isso para ele. E aqui pode dizer um tempo de expiração, que é esse expirezinho. Vou colocar aqui um dia, por exemplo, que é o mais comum, é o convencional, né? O token dura um dia. E aqui eu vou dar um return essa informação, o nome access token, com o meu JWT token. Então, beleza, a gente já tem o nosso alpha aqui. Agora vamos criar rapidinho o nosso routes. alpha.route.ts. Nesse alpha routes, a gente vai pegar aqui e dar um export const. Pode até copiar dos voos aqui, por exemplo. Tem um post aqui, tem um post. A gente vai pegar aqui, vamos mudar para alpha routes. Aqui a gente vai utilizar o método post. Chamar de alpha aqui. Vamos receber um body, eu vou tirar isso daqui. E o nosso body ele vai ter basicamente um e-mail e um password. Aqui a gente já faz a validação automática lá para dizer que tem que ter essas propriedades aqui. Acho que é esse aqui. Esse aqui. Peraí. É a vírgula. Pronto. E aqui, né, deixa eu ver o que ele está dando. Aqui está usando o add do flight. A gente vai usar o nosso método authenticate. E aqui a gente já vai dar meio que um... Não vai nem usar o await, vai dar um return direto aqui no nosso authenticate. Então vamos lá aqui para o nosso server. E a gente vai dar um ponto use aqui em cima, outroutes. Então com isso a gente vem aqui no nosso Insomnia, eu já criei aqui uma rota authenticate. A gente vier aqui, né, vou pegar o e-mail daquele usuário que a gente criptografou. E com isso a gente vai rodar esse post /alpha e vai, aqui eu vou até esconder, vai fazer o send aqui. Então pronto, automaticamente a gente já tem aqui o nosso access token, a nossa chave criptografada. A gente vem aqui no nosso JWT, jogar aqui, ó, ele pegou o nosso sub, que é o nosso usuário. Ele tem o número 2 aqui, né, que é o identificador dele. Então a gente tem que dar um parse int para ele vir em número, né? Para ele vir na verdade em string, que é o padrão. Normalmente a gente não coloca numérico. Cadê o nosso auth handler? Normalmente a gente dá um parse nesse. Um parse. Dá um string. É para ele reclamado até.
para deixar em um tipo texto, que é o padrão. Normalmente a gente não envia numérico. Então, show. Aqui tem o nosso sub, o nosso roller, que ele é um passageiro, tá salvo aqui. Nosso IAT e o tempo de expiração, tá? E aqui ele vai dizer, ó, assinatura inválida, porque a gente não está passando a nossa chave. Então ele já diz que esse token ele está inválido, porque a gente não está passando a chave para ele. Então se eu pegar essa secret que a gente criou aqui e enviar aqui para dentro, ele vai dizer assinatura válida. Beleza? Então tá tudo certo aqui. O que a gente vai precisar fazer agora é dar uma proteção para nossas rotas de que elas só podem ser acessadas por um perfil ou tendo o token, na verdade, tendo o token e fazer uma validação mais complexa para o perfil. Então vamos lá. Aqui no Elysia, ele tem esse guard. Basicamente, o guard ele vai ser uma requisição que vai acontecer antes e basicamente vai validar para a gente, né, se tem acesso a essa requisição. Né? Basicamente, ela vai ter essa funcionalidade. Esse guard ele vai vir antes das requisições que a gente colocar aqui e vai fazer algum tipo de validação, deixar passar ou não. É um middleware, basicamente. Que muitas aplicações usam o nome guard, que é o nome legalzinho. Mas aí, o que a gente vai fazer? Eu vou dar aqui um ponto guard. Por que ponto guard aqui? Na verdade, depois do nosso auth. Porque aqui antes vão ser as nossas rotas públicas. A partir do momento que a gente tem esse guard aqui, as nossas rotas elas vão passar a ser rotas privadas. O que a gente vai fazer aqui? Nesse guard, a gente vai passar assim e vai... não, ele tem um método before handle. Antes de chegar na autenticação, então aqui é antes de acontecer alguma coisa, a gente vai executar uma função. E aqui, para a gente conseguir deixar essas aquisições dentro do nosso guard, a gente vai fazer um negocinho. Que é basicamente aqui, vamos pegar o nosso app. E aqui dentro, todas as rotas que tiverem aqui dentro serão protegidas pelo nosso guard. Então aqui, eu vou pegar e jogar as aquisições aqui. Eu vou colocar aqui app ponto. E colocar vírgula, né? Então todas as rotas que tiverem aqui serão protegidas pelo nosso guard. Tanto que eu dar um console.log aqui. Olá. Olá. E a gente vem aqui no Insomnia e eu der um find all passengers, por exemplo, aqui no nosso console já mostrou o olá. Então ele aconteceu antes da nossa requisição, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer a validação do nosso token. Então basicamente o nosso token ele vai ter que ser enviado nos nossos headers. Então aqui a gente vai pegar os headers da nossa autenticação e vai, ó, com os authorization, o nosso token, pode ser auth token também. Vai ser igual a headers.authorization, que vai ser o nome do nosso header, tá? Não vai usar authorization. E aqui a gente vai primeiro validar. Se não tiver esse auth token, a gente vai retornar aqui uma mensagem para ele, dizendo, ó, auth token, don't provided, por exemplo, não foi informado. Inclusive, se a gente fizer isso aqui agora, fazer o teste, tudo auth token don't provided, porque a gente não informou nenhum token. Se eu colocar aqui, por exemplo, bearer token e passar uma informação, ele vai, opa, enviou authorization, tem alguma coisa aqui, né? Tem esse token mal formatado, totalmente errado, mas tem. Essa é a nossa primeira validação. Na segunda, a gente vai pegar o nosso token. Como é que a gente vai fazer isso? Esse token aqui, ele vai vir em formato assim, ó, que é o padrão bearer, e vai ter o nosso token aqui. A gente vai precisar pegar só isso aqui. Esse bearer não vai interessar para a gente. A gente vai botar esse formato aqui, fazendo um split. Então, auth token ponto split por espaço. E ao invés de a gente ter que fazer, pegar do array aqui e fazer assim, token, assim, para poder pegar a informação, a gente meio que abre um array, deixa isso aqui vazio e pega só o que está na segunda parte. Beleza? Com isso, a gente vai fazer algumas validações. A primeira que a gente pode colocar no try. E a primeira, vamos validar se nós temos a nossa invert variable. A gente tem o nossa secret no nosso env. Então, a gente pode fazer aqui if process.env.jwt secret. Se não tivesse jwt secret, eu dou um
return, pode ser um Throne Weaver também, para a gente quebrar a aplicação. Vou até copiar aqui o Throne Weaver. Que a gente já para a aplicação na hora, entendeu? Que não era para ter isso aqui. Para não ter isso aqui. E aí, pode ser até pode até igualar a Undefined, para ter certeza. Undefined. E aí, com isso daqui, a gente vai decodificar o nosso token. Então, decode e verificar junto. Então, a gente pode fazer essas duas operações. A gente verificando o token e ele estando correto, automaticamente ele já vai trazer os dados do token para essa função decode. Então, a gente já faz as duas pontas. Por quê? Eu vou explicar depois. Token, passa o nosso auth token, na verdade. Ou, não, só o token mesmo. E com esse token, a gente vai passar aqui do outro lado a nossa process.env.jwt secret. Por que isso? Porque aqui a gente vai dizer, ó, essa aqui é a nossa chave, verifique se o token está compatível com essa chave, igual a gente fez lá na nossa signature, tá? Aqui era para ele estar validando automático. Ah, eu escrevi errado. Ah, não, aqui eu escrevi. JWT secret. Show, pronto, terminou aqui. E já tem as informações do token aqui dentro. Eu dar um ponto logo nesse decode. Epa, falta cat aqui. Show. Se eu dar console.log nesse decode aqui, e eu pegar aquele token que a gente gerou aqui, a gente gerou esse token? Gerou o token. Então, se vier aqui no find passar o nosso token, ele já mostrou aqui pra gente, olha só, o que a gente tem, as informações, o nosso payload. Então tem o sub, tem o role, tem as informações aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai precisar desse nosso role para poder validar depois no nosso user routes se o cara tem acesso a essas rotas, né? Se ele tem o acesso ao administrador. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inserir aqui, injetar no nosso headers uma propriedade de role, passando qual role ele tem. Porque aí, com isso, injetando ele aqui, automaticamente o nosso user routes, como vem antes de tudo, a gente vai ter acesso a esse role dentro desse header. O que a gente vai fazer? Primeiro, se a gente vier aqui, esse decode ele não tem acesso automático ao nosso ponto role. Não tem. Ao ponto sub ele tem, que é o padrão. Mas o role ele foi adicionado depois, então ele não sabe pelo TypeScript que a gente tem. Então eu vou criar aqui um type, uma interface payload, token payload, e aqui vai botar tem um sub que vai ser uma string, e a gente vai ter um role que vai ser um user role. Importar o nosso details. Show. Aí aqui eu digo para ele, ó, eu vou forçar ele mesmo, porque a gente sabe que tem, só que ele não reconhece. Então eu vou botar aqui as token payload, e automaticamente com isso, a gente forçando essa tipagem, ele já vai trazer aqui o nosso role. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o nosso headers. Pronto, role vai ser igual a decode.role. A gente pode até fazer o seguinte, role, a gente vai usar o role mesmo, role. Pronto. Automaticamente a gente já injetou a propriedade role nos nossos headers. Eu vou mostrar funcionando para vocês. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar também aqui, né, nossos erros, que a gente pode ter um erro inesperado, que vai dar um catch aqui, se der errado o verify, né? A gente precisa mostrar esse erro para o usuário. A gente vai fazer o seguinte, return message, a gente colocar o nosso erro.message ou ver aqui que o token é inválido. Então aqui a gente já cobriu todos os tipos de validação para verificar se está correto, se existe e tudo mais. Então com isso aqui a gente já fez nossa proteção das rotas. Tanto se eu vier aqui nas outras rotas aqui para buscar um voo, você não tem acesso. Se eu vier aqui de adicionar, ele não tem acesso, porque só consegue quem tem o token. A única rota liberada é a nossa Authenticate, que é a rota de gerar o nosso token. Massa? Então agora, para finalizar o nosso projetinho, a gente vai vir aqui no nosso... não sei se tá grande. A gente vai vir aqui no nosso user handler, não, o nosso user routes, que a gente vai criar um guard aqui só para essa rota, para bloquear qualquer tipo de acesso que não, qualquer tipo de pessoa, de usuário que não tenha a role admin.
Então os passageiros não vão conseguir adicionar, não vão conseguir buscar informações. Então o que a gente vai fazer aqui agora, né? User road. A gente vai adicionar um guarda aqui. Então eu vou pegar aqui, eu vou trocar isso aqui por Elise. Porque, como a gente viu aqui, eu crio um appzinho que é para ele poder utilizar, né, meio que herdando aqui do guarda. Então, como aqui tem o nome app, eu vou nomear aqui como Elisa. Eu vou colocar aqui elisa.guard. E esse guarda daqui, eu vou abrir aqui assim, como eu falei. Vou criar aqui o before handle. E aqui eu vou fazer aquela nossa funçãozinha. E aqui eu vou pegar o nosso app. Vou criar aqui, né, e automaticamente é só copiar isso aqui. Então, Ctrl X e pronto. E já está aqui as nossas rotas. E as rotas, todas as rotas estão protegidas pelo nosso usuário. Ah, não quero proteger uma rota. Tirar daqui, coloca aqui em cima ou fora, utilizando o Elise ponto e automaticamente ela está fora da proteção. Beleza? Então aqui no nosso before handle, a gente vai validar o nosso role. Então aqui eu vou pegar os nossos headers e vou fazer a nossa validação. Vou dar o console log aqui nos nossos headers para vocês verem, tá? Console.log role. Então, headers.role. Então, se tudo estiver certo, é para ter um role aqui. Então, tudo aqui, find all passing, a gente já passou o nosso token, então vai ser só dar um get mesmo e pronto. Tá vendo aqui? Automaticamente ele já extraiu do nosso token, já pegou para a gente, já injetou aqui. E a gente tem essa informação acessível no nosso projeto. Então agora, o que a gente vai fazer basicamente é usar essa informação aqui. Então vou dar um const role, vai ser igual a headers.role. Ele não tem a tipagem, então a gente não sabe o que vem aqui. Então vou nomear aqui, ó, cara, você tem user role, você tem o enum user role e aqui vai ter essas propriedades. Então pronto. Ok, eu forcei aqui porque eu sei que vai ter. Mas se tiver algum tipo de validação, você queira validar se o role existe, você coloca aqui user role ou null, por exemplo. É que você coloca if, se não tiver uma role, return message role embed, por exemplo. Você consegue validar isso aqui. Eu vou deixar a validação. E aqui é o que a gente vai fazer. If a nossa role seja diferente de admin, inclusive se a gente colocar aqui só admin sem um N, ele já valida que está errado, porque a gente colocou lá no nosso enum. Se for diferente da ADM, cara, você não tem acesso a essa rota. Então, you are not allowed to access this. Então, aqui, vou fazer o meu send. Cara, você não tem acesso, porque eu sou o quê? Todos aqui, eu acho, são passageiros. Então, esse usuário aqui, ele é um passageiro. Agora, vamos no banco. Eu vou alterar aqui minha role para admin. E aqui eu vou fazer o login de novo. Authenticate. Authenticate. Agora a role está correta. Eu vou aqui no Find All Passengers, vou passar meu novo token e pronto, ele já validou. Esse cara é o administrador, então ele pode ter acesso às nossas requisições. Então, galera, eu acho que é isso. A gente fez um projeto aqui bem completo, só falta os testes. Eu não sei como faz teste no Elisa, essa realmente eu vou ter que dar uma estudada. Mas tem os conteúdos novos para mim. E a gente fez basicamente, viu como é, na teoria, todo um fluxo de autenticação. Né? A gente viu como é que funciona o JSON Web Token. A gente implementou aqui na prática utilizando o BAN e o Prisma. Criamos o fluxo aqui com os guards. Né? Implementamos toda essa autenticação. Criamos uma autenticação dupla. A gente criou a validação dupla utilizando JWT e validando o nível de acesso de perfil desse usuário para a rota específica. Então, a gente fez muita coisa nesse vídeo. Então, se você gostou, deixe seu like, acesse o projeto aqui na descrição, que eu vou deixar para vocês acessarem. E se inscreva no canal para ter mais conteúdos como esse, bem completos. E realmente passei todo o meu conhecimento aqui sobre autenticação. É claro que em muito tempo, mas mais resumido. Mas eu acredito que deu para aprender e ver bastante coisa. Então é isso, pessoal. Até a próxima.